Olá, para quem não me conhece, eu sou Robson Ferrinho, médico especialista em radioterapia, e aqui hoje, numa gravação da Onconews, por iniciativa da Onconews, eu estou com outros dois colegas da especialidade, a doutora Andréa Barleza, de Rio Grande do Sul, e o doutor Samir Hanna, também aqui de São Paulo. E hoje nós vamos estar apresentando e compartilhando algumas informações do que foi apresentado no Congresso da Estro, que acabou de ser encerrado aqui em 2020, na versão de 2020, e como todos os outros congressos, foi uma versão online, e nós estamos aqui justamente para compartilhar essas informações também no formato online. Como eu e o doutor Samir somos cavalheiros, né, nós vamos passar a palavra primeiro para a doutora Andréa, para saber quais os estudos que ela mais achou relevante, né, e compartilhar conosco. Andréa, por favor, você está com a palavra. Boa tarde, queria agradecer ao Onconews pelo convite, prazer estar junto do Dr. Samir e do Dr. Robson. Eu selecionei 3 estudos, 2 estudos que são sobre próstata, que é bastante relevante para a nossa prática diária. Eu acho que são assuntos que nos levantam algumas hipóteses e que podem, eventualmente, nos trazer alguma modificação justamente da prática. E eles são diferentes, mas mais ou menos vão discutir um pouco do mesmo assunto. O primeiro estudo é o Flame Trial, que é um estudo randomizado belga e holandês, que discute basicamente o benefício de um boost focado no fracionamento convencional para tumores de próstata de alto risco. É um estudo bastante interessante porque, basicamente, ele inclui pacientes de alto risco nesse boost focado, e é um estudo que utiliza PET e ressonância, que é isso que eu vou fazer esse link a partir daí com o estudo a seguir, basicamente comentando se existe um benefício da gente fazer esse boost simultâneo ao tratamento da próstata toda. Então, esse é um estudo relativamente grande, com 570 pacientes, como eu comentei, risco intermediário alto, no escalonamento de dose. Ele parece não ter tratado cadeias, eu não consegui ver detalhamento sobre esse tratamento. Ele trata basicamente a próstata em uma dose de 77,35 e faz o boost focado ao nódulo, a 95 grays de dose média, mas respeitando o constraint antes do boost. E esse foi um estudo interessante que aumentou o controle bioquímico em 5 anos, de 85% para 92%, e o valor de 85% já nos surpreende para tumores de alto risco. A gente sabe que tumores de alto risco usualmente têm um controle bioquímico relativamente baixo. É importante salientar que nesse estudo foi feita hormonioterapia concomitante. E a sobrevida livre de doença também foi superior nesse braço que fez o boost. E a toxicidade foi muito parecida. Então, eles colocam como provavelmente um novo padrão para pacientes que vão fazer fracionamento convencional em serviços que necessariamente não disponham de tão alta tecnologia. E interessante salientar que ele coloca que esse GTV, apesar de ter sido prescrito dose teoricamente média de 95, a dose de fato não foi 84, e por esse respeito ao constraint prioritariamente ao volume-alvo. Então, eles discutem se existe esse benefício mesmo de fazer o boost no primário e se existiria um novo padrão de fazer um boost nos fracionamentos convencionais em 35 frações desse estudo. A partir daí, eles discutem, foi apresentado também na Estro, o HypoFlame, que são os braços do Flame Trial, que é pelo mesmo grupo, onde se faz radioterapia com SBRT, 5 de 700 ou 5 de 10, no boost também, desenhado por ressonância. E o que chama atenção é que nesse estudo, ele era um estudo com segmento apenas de toxicidade, também tumores de alto risco, e mostrou que a toxicidade aguda foi idêntica nesses 6 meses e muito parecida com as séries, inclusive com o HypoRT, que foi publicado recentemente. Então, parece que esse estudo vai nos prometer bastante coisa, e esse estudo, ao contrário do Flame, ele comenta sobre prioridade na cobertura do volume-alvo e não do constraint.
e mesmo assim com resultado de um desfecho interessante de controle. E a partir daí eu vou comentar um outro estudo que segue nessa linha de próstata, que é como contornar o nosso tumor, baseado nesses novos estudos, como o PET-PSMA, que não é também um método tão recente, mas a gente está tendo essa curva de aprendizado de como se portar em relação a esse exame, baseado comparando com a ressonância multiparamétrica, que hoje é o padrão de tratamento de contorno ou de avaliação de doença. Então, é um estudo interessante, basicamente, que ele compara biópsias em pacientes sem pacientes e também em alguns pacientes que foram depois da prostatectomia, qual método diagnóstico seria mais concordante com o número de biópsias e com o anátomo patológico. Eu achei esse estudo super interessante porque ele mostra que a nossa ressonância, que é o padrão, talvez subestime o volume. E esse foi um estudo feito em tumores de alto risco e risco intermediário, mas basicamente risco intermediário alto, e mostra que o PET-PSMA identificou mais a lateralidade do tumor, identificou com mais sensibilidade, mais especificidade. E eles... o legal é esse braço final, quando eles comparam em 17 pacientes, o que eles fizeram, na verdade, esses 100 pacientes, eles compararam os dois exames, um sobre o outro, e viram, basicamente, qual era a sensibilidade da ressonância e detectar nódulos, e era mais ou menos em torno de 58%, e o PET-PSMA nesses pacientes que foram à prostatectomia, a concordância do PET chegava a 86%. Então, eles propõem um novo volume chamado fusão GTV, né, o GTV Union, que a sensibilidade e a especificidade provavelmente são muito superiores usando esses dois métodos, e a partir daí eles estão desenvolvendo estudos onde vão fazer os ensaio clínico de fase 3, o Hypofocal Trial, onde eles vão tratar esse volume conjunto. Eu selecionei um outro estudo de pulmão que... Andrea, só um minutinho. Andrea, antes de passar para pulmão, né, que é interessante, mas você vê que cada vez mais alta tecnologia, né, tanto com recursos de imagem como de radioterapia e um custo cada vez mais alto. A impressão que eu tenho é que, com todos os estudos que a gente tenta aumentar muito a dose na próstata ou aumentar o volume, a gente consegue melhorar o controle bioquímico, mas nunca consegue melhorar a sobrevida global. Acho que esses pacientes acabam sendo resgatados, né, com o tempo. Qual foi a tua impressão geral disso tudo aí que eles mostraram? Alguma coisa que você crê que no Brasil, na nossa realidade, a gente consegue mudar essa realidade? Ou a conduta, a rotina? Então, eu vejo bastante dificuldade do uso disseminado desses exames de alta tecnologia, né, mesmo para planejamento. Talvez com o fracionamento convencional seja interessante fazer o boost. Sim. Esse estudo, ele inclui pacientes com técnicas 3D, MRT, mas sim, inclui técnicas mais simples de tratamento que a gente tem de uma forma mais disseminada no país. Sempre, o que é interessante é justamente o respeito aos constraints. Tem até, dentro desse estudo, na Estro, eles apresentaram o estudo que foi o gerador dos constraints desse escalonamento de dose, e é interessante porque eles respeitam de forma muito importante. Mas acho difícil a gente ter o PET-PSMA como uma ferramenta de planejamento para todos os nossos pacientes, né? Eu tenho a impressão que isso foi derivado até do estudo do Ascend Trial, né, que é um boost com bracterapia, que mostrou também um controle bioquímico melhor, mas sem impacto na sobrevida, né? Tudo isso a conferir, né? Então, exatamente. O interessante desse estudo é que todos fizeram hormonioterapia, que é o que a gente tem justamente nos estudos mal delimitado ou muito pouco descrito, né? E eu acho que o PET-PSMA, ele vai, na verdade, avançando conforme a gente vai aprendendo com ele, né? E outra crítica que eu fiz, bem curto, assim, mas a gente sabe que o PET-PSMA depende muito de como a gente janela também. Talvez seja uma superestimação do volume do tumor. Mas essa avaliação anatomopatológica foi bastante interessante. Queria comentar também, se possível. Pode falar. Diga aí, Samir. Vocês comentaram sobre sobrevida global. Eu acho que esse é um endpoint muito elitizado pela classe médica. Eu acho que em radioterapia a gente tem que olhar também para sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão,
Tem muitos estudos que deixam de ser publicados em grandes jornais porque não geraram ganho de sobrevida global. Eu não sei se eu concordo com isso em todas as situações. Eu acho que câncer de mama não, câncer de próstata não. Imagina um senhor de 70 anos que você precisa de um estudo com 20 anos para provar que aquilo aumenta a sobrevida global. Qual que é o interesse? Não, Samir, se a gente for depender da sobrevida global, nós estamos perdidos. A gente não coloca MRT para absolutamente nada, né? Pois é. E é muito importante, sim, claro. Você lembra quando nós colocamos MRT de cabeça e pescoço no rol da ANS? O estudo randomizado foi por diminuição de xerostomia, só por isso, que não é menos importante, toxicidade, qualidade de vida, tudo. Então, eu concordo plenamente com o que você colocou, tomar muito cuidado, o sobrevida global não pode ser só um endpoint privado. Meu comentário foi só para dizer que o que explica não ter aumento de sobrevida global é que esses pacientes podem ser resgatados. Mas não é bom, né, o paciente precisar ser resgatado, porque recebeu o tratamento, né? E, André, você falou que você estava comentando, desculpa te interromper, sobre pulmão. Você viu um estudo de pulmão? Diz aí pra gente. Vi um estudo de pulmão, que é basicamente gerador de hipótese do BOOST, que a gente até hoje tenta escalonar pulmão e não chega muito a nenhum desfecho muito positivo. Então, eu observei o estudo que é o PET Boost Trial, também é um estudo holandês. Basicamente, é sobre o escalonamento de dose baseado no PET ou em todo o volume tumoral. Então, esse é um estudo que busca avaliar já um protocolo que é hipofracionado, de 24 de 2,75, e o objetivo desses pacientes, desse estudo, era aumentar a sobrevida de falha local em um ano de 70% para 85%, tentando buscar o controle local intratorácico. E depois que o Pacific foi publicado, a gente viu que o durvalumab ele aumentou sobrevida total, sobrevida de doença, mas o controle intratorácico, quando acontece a falha, geralmente no tumor primário. Então, esse é um estudo, basicamente, tentando entender se escalonar a dose dentro de um protocolo hipofracionado nos traz benefício ou não. Então, interessante é que eles fizeram os dois planejamentos em 24 de 3.3 em todo o tumor primário. Eram tumores volumosos, chama atenção, e 24 de 2,75 em tumores mediastinais, isso era para tumores de estágio 2 e 3, a grande maioria estágio 3, e com quimioterapia concomitante, que chama atenção, com essas doses elevadas ao dia, e o boost para o subvolume do PET de 24 de 3,9, então uma dose bastante elevada, e irradiando todo o tumor em 24,75, e os linfonodos também em 24,75. Então, é 3,3 em todo o volume do tumor primário, versus 3,9 essas 24 frações. E o que eles viram? Basicamente, que a sobrevida livre de progressão parece muito parecida ou um pouco melhor, irradiando todo o volume do tumor primário com boost. E eles estão, em um ano, a sobrevida livre de falha local foi de 97% em todo o tumor primário, 91% naqueles que fizeram boost. E chama atenção os dados de sobrevida total, que foram relativamente baixos, comparados com o Pacific, justamente pela crítica dos tumores primários serem muito grandes. Só que o interessante é que a gente levanta a tentativa, novamente, de tentar fazer esse boost, buscando um controle local do primário, e parece que a toxicidade não é muito aumentada, porque esses braços eles foram basicamente chamados isotóxicos, eles compararam a dose média de pulmão como o principal constraint. Se os pacientes não conseguissem atingir essa dose média, eles eram randomizados para o braço controle, que era considerado o tratamento padrão do Pacific Trial. Então, eu achei interessante porque eles fazem esse paralelo também com o estudo da RTOG, que tentou escalonar 74, achando resultados parecidos. Então, talvez nesse cenário de necessidade de hipofracionar possa aparecer no futuro algo interessante. Esse estudo me parece uma cópia do RTOG que tem em andamento, que tem mas um estudo muito parecido, faz um PET depois de completar 70%, 60% das sessões e fazer um boost. Talvez seja uma tendência, porque esse estudo que você mencionou do RTOG, na verdade, quem escalou na dose, né, lembra, a sobrevida foi pior e a suspeita é que seja até uma toxicidade cardíaca e tal. Mas isso tem que ser avaliado. Mas, de novo, né, o que causa um pouco de preocupação quando a gente fala na realidade brasileira é a quantidade de tecnologia que você tem que fazer isso, né? Tem que ter obrigatoriamente MRT, tem que ter o PET no começo, o PET no meio, né, depois, então, a conferir aí futuramente, né? Exatamente. Samir, e você? O que você achou de interessante aí para a gente compartilhar, né, Estro? Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a
a vocês e à Onconews pelo convite, possibilidade de estar aqui junto, discutindo esse evento da Estro, um evento, como você comentou, Robson, virtual, né, esse ano em função da pandemia, mas eu dei uma checada lá no número de participantes, chegou-se quase a 2.000 participantes, então, pessoal bastante interessado. Eu separei alguns artigos, eu acho que eu vou comentar 2 artigos, um artigo na área de câncer de mama e um artigo na área de metástases cerebrais. Em câncer de mama, eu acho que a Estro nos agraciou com algumas referências interessantes. Eles apresentaram os 30 anos do estudo dinamarquês, o 82B e 82C, 30 anos de acompanhamento desses estudos pivotais, né, que todos conhecem, que envolveram radioterapia de plastron e drenagens em câncer de mama localmente avançado, mantendo aquele benefício que todo mundo conhece. Esse estudo, sim, mostra benefício sobre a vida global, Robson. Esse a gente tem que se orgulhar. Apresentaram também um estudo dinamarquês, mostrando ganho de sobrevida também na irradiação de mamária interna, um estudo interessante, mas eu quis trazer aqui para o nosso destaque aqui, a apresentação do Fast Forward. Né? A Estro teve a sua data de realização mudada em função da pandemia, então o estudo acabou sendo publicado na Lancet antes da apresentação no Congresso. Tá? Mas eles mantiveram a apresentação, a Joanne Haviland apresentou o estudo na segunda-feira, dia 30, numa sessão coordenada pelo Ben Slotman, que todo mundo conhece. Então, eles trouxeram os dados do Fast Forward Trial. Né? Esse é um estudo que traz uma tônica interessante para o tratamento do câncer de mama. Para esse ano, né, onde buscou-se, principalmente no começo do ano, diminuir a intensidade de tratamento, selecionar pacientes para tratamento. Então, como todos sabem, o Fast Forward é um estudo que randomizou pacientes com o braço controle tendo recebido radioterapia em hipofracionamento moderado, que é o braço vencedor dos estudos START, também britânicos, coordenados pelo mesmo grupo que coordena aqui o Fast Forward. Esse era o grupo controle, e eles tinham 2 grupos a serem testados, onde as pacientes foram irradiadas em uma semana. Um grupo recebeu 5 frações de 5,2 Gray, e um segundo grupo recebeu 5 frações de 5,4 Gray. Então, na publicação, eles enfatizaram um pouquinho mais os aspectos de cosmese, então eles faziam uma análise muito interessante da cosmese, faziam análise fotográfica das mamas, faziam comparação de uma mama com a outra, comparação da paciente em diferentes momentos, analisavam a aparência da mama, o volume, deixa eu pegar minha colinha aqui, o encurtamento da mama, o enrijecimento da mama, dentre outros. E na apresentação da Estro, eles enfatizaram mais os endpoints de controle. Então, eu achei bastante interessante, porque eles conseguiram mostrar que as taxas de recidiva, e eles foram audaciosos, né? Eles projetaram 2% de taxa de recidiva com uma margem de inferioridade de 1,5%, 1,6%. E eles conseguiram demonstrar que as taxas de recidiva ficaram dentro da margem de não inferioridade nos 3 braços. Contudo, o grupo que fez o ultra hipofracionamento, como assim a gente vem chamando, né, com doses maiores, teve um pouquinho mais de efeitos cosméticos na mama. E essa taxa de efeitos, ela é semelhante às pacientes que fizeram 50 grays em 5 semanas. Então, eles concluíram a apresentação informando que a partir de agora, na realidade, a partir de outubro, no Reino Unido, o ultra-hipofracionamento é considerado o padrão de tratamento de radioterapia para os pacientes. E aí a gente vai pegar esse estudo, né, o que vai mudar na nossa prática? A gente vai pegar quem eram os pacientes do estudo, né? Então, o estudo foi feito num período entre 2011 e 2014, então, 5 anos de acompanhamento. Eu acho que para endpoint de controle local está mais do que suficiente. A gente já sabia desse prazo nas informações que a gente aprendeu com o grupo de Oxford, também britânico, mas eu acho que 5 anos é pouco para analisar a toxicidade tardia. Então, vamos olhar para os pacientes do estudo. Acima de 18 anos, PT1 a PT3, PN0 a PN1, entraram no estudo mastectomia,
e cirurgia conservadora, não irradiaram linfonodos, não foi permitido reconstrução mamária, e eles permitiram a realização do boost. E é interessante que tiveram algumas instituições onde foram feitas 8 frações no boost, mais do que o tratamento da mama. Enfim, a gente acaba olhando para esses critérios de seleção que nos fazem a escolher as melhores pacientes. Então, assim, o que eu tiraria de prático desse trabalho? Eu não irradiaria uma paciente abaixo de 50 anos, até porque tinha menos de 15% dessas pacientes dentro desse estudo. Eles tiraram também aquelas pacientes de baixíssimo risco, vozinhas acima de 70 anos, com tumores pequenos, luminais, submetidos à cirurgia conservadora. Então, eu acho que representa uma possibilidade para a gente fazer tratamentos rápidos. Eu acho que isso é bastante pertinente nesse momento de pandemia, né? Em vez de você tratar uma paciente, você consegue tratar 3 pacientes. Se você comparar com o hiperfacinamento de 3 semanas, se você comparar com o hiperfacinamento de 5 semanas, você trata uma paciente ou trata 5 pacientes nesse mesmo prazo. Então, de mama, eu acho que isso é mais interessante, Robson. Samir, porque foi bem, como você disse, né? Foi gozado porque já tinha sido publicado, eles apresentam na Estro, né? E o interessante, deve ter sido publicado também, foi muito pertinente por causa da pandemia do Covid-19, foi por causa do Fast Forward, e logo depois o próprio Fast, né? Que começou primeiro, menos pacientes, pacientes mais idosos, que é 5 vezes mais, uma vez por semana. O endpoint do Fast Forward foi, de fato, o controle local, que mostrou não inferioridade. E eu concordo plenamente com você. A gente tem uma vontade enorme de botar isso na rotina, mas 5 anos é pouco. Pode ter mais alterações na mama, alterações cardíacas. Agora, imagine, lembra daquele estudo que é o Low Import Trial, que comparou toda a mama e com só quadrante? 15,267 em toda a mama, 15,67 só no quadrante, também foi não inferior, mais 5 anos. Se os dois forem não inferiores, por que não no futuro, essas pacientes acima de 50 anos, luminais, né, baixo, não fazer só o quadrante e 5 frações, 5 de 5,2, né? Talvez isso possa ser o futuro. Mas o interessante é que também esse grupo de pacientes acima de 50 anos, luminal A e perfil genético favorável, eles estão sendo estudados tirar a radioterapia, né? Sim, então, eu acho que ainda tem algumas coisas aí, mas eu ficaria bastante feliz se esses estudos continuassem a serem de não inferioridade, né? E para a gente poder aplicar na prática, porque isso aí é um verdadeiro desescalonamento de tratamento, né? Poderia ser de volume e de tempo. Eu queria te perguntar, Samir, e também fazer um comentário. Vocês têm, essas pacientes, justamente falou acima de 50 anos, me chama a atenção também, que a grande parte das pacientes era acima de 50 anos, né? Que aí o benefício do boost, ele é menor. Mas ele atrapalhou. E basicamente eram 25%, e aí eu fico imaginando tratar em 5 dias e depois ainda fazer um boost mais uma semana. É difícil propor para as pacientes. Então, eu tenho vontade de tratar essas pacientes em 3 semanas, porque a gente tem um estudo com mais tempo de segmento, então eu acho que para essas pacientes abaixo de 50 anos mesmo, tirar o boost é meio preocupante, né? Eu vou ser sincero, nas, sei lá, talvez 10 ou 15 pacientes que eu tratei até agora com ultra hipofracionamento, em nenhuma delas eu me encorajei a fazer boost, porque a gente não consegue encontrar uma maneira de fazer um boost que, às vezes, pode ser maior em tempo do que o tratamento da mama toda. Concordo plenamente. Mas aí teria todo sentido, né, Samir, do ultra hipofracionamento? Fazer um boost com o mesmo número de fração, não faz sentido. Eu escrevi um editorial do Fast Forward, quando ele foi aplicado, e também eu fiz essa crítica, mas o boost ele acaba contaminando, né? Porque o endpoint primário desse estudo foi justamente o controle local. E agora, fazer boost acima de 50 anos já está mais que provado que não precisa, né? A maioria dos estudos já mostrou que não precisa. E você tinha mais um estudo, Samir, que você gostaria de compartilhar? Eu tenho. Se a gente tiver algum tempo ainda, é um estudo de metástase cerebral, né? É um estudo que não é um estudo muito robusto, vamos dizer assim, é um estudo randomizado de fase 2, foi apresentado pelo grupo alemão, mas eu quis trazer mais por causa da ideia do estudo. Certo. A gente viu aí recentemente a reinvenção, vamos dizer assim, da radioterapia de cérebro total, né? Buscando proteger os hipocampos, buscando associar o tratamento com neuroprotetores, tudo para tentar tirar o medo dos efeitos cognitivos, né, que a radioterapia de cérebro total provoca em pacientes com metástases cerebrais.
E, ao mesmo tempo, né, a gente vem recebendo cada vez mais pacientes com 5, 10, 15 metástases cerebrais para fazer radiocirurgia. Então, esse é um estudo que o título é a radioterapia de cérebro total com proteção de hipocampos e com escalonamento de dose em pacientes com metástases cerebrais múltiplas. Né? Estudo alemão, estudo randomizado de fase 2, já tem a publicação preliminar dele na British Medical Journal e foi publicado também na Câncer esse ano, talvez em função do adiamento da ESTRO. Mas a ideia é interessante, porque eles pegaram pacientes com 18 a 80 anos, que tinham pelo menos 4 metástases cerebrais, o número médio de pacientes, o número médio de metástases foi 6, foi permitido, acho que o paciente com o maior número tinha 14 lesões, e eles fizeram o seguinte, 66 pacientes, o braço teste do estudo de fase 3 deles, foi comparado com o controle histórico que recebeu radioterapia de cérebro total. Então, o que eles viram? Quem fez a radioterapia de cérebro total com proteção de hipocampos e escalonamento de dose, então, eles fracionaram o tratamento em 12 frações de 250 centigrays, exatamente para permitir o boost concomitante nas lesões, e chegaram a 12 de 425, isso chega a mais de 50 grays em 12 frações, 51 grays, e 12 de 350 nas áreas operadas. Então, faziam realmente o escalonamento de dose utilizando MRT, esse é um ponto para se discutir, né, que se compara com o cérebro total, onde se faz tratamentos convencionais, e aqui foi feito MRT, e eles faziam a proteção de hipocampo, como foi feito nos outros estudos que a gente já conhece. Então, o que esse estudo mostrou de interessante? Eles viram as taxas de atrofia no hipocampo, viram efeitos cognitivos nos pacientes, conseguiram mostrar um benefício quando se protegeu o hipocampo, contudo, eles viram que os pacientes que fizeram o tratamento de cérebro total com preservação de hipocampo tiveram um pouquinho mais de recidivas fora das áreas iniciais. O controle local foi superior quando eles escalonaram a dose, porém, a taxa de recidivas fora das áreas inicialmente tratadas foi um pouquinho maior, e isso eles atribuíram ao fato de o fracionamento ter sido mais protraído, ou seja, foi feito 12 de 250, hoje em dia a gente não faz praticamente esse fracionamento em ninguém, com cérebro total. Né? Hoje a gente faz 10 de 3 grays na grande maioria dos casos. Mas, de qualquer forma, essa é uma ideia que eu acho interessante, porque isso, na minha opinião, muito singela, é diferente, por exemplo, de você fazer uma irradiação de cérebro total e planejar uma radiocirurgia depois. Aqui você já está planejando os dois tratamentos de maneira concomitante. Então, essa é uma ideia nova. Eu acho que isso é uma inovação, vai ser uma quebra de paradigma. Eu acho que se a gente evoluir para um fase 3, eu não tenho dúvida que esse tipo de estratégia vai ser benéfica, obviamente, encaixando o uso de memantina, porque nesse estudo não foi utilizado. Então, recapitulando o estudo alemão, que fez radioterapia de cérebro total com proteção de hipocampos e escalonamento de dose em pacientes com 4 ou mais metástases cerebrais. Eu achei esse estudo bastante interessante e bastante pertinente para o nosso momento. É bom ter estudo mostrando isso, que, na verdade, nessa mina prática, a gente já faz isso, é que faz o outro fracionamento, né? Por exemplo, a gente usa 10/300 todo o cérebro, lá na licença, e 10/400 nas lesões e protege o hipocampo, também mantém. E a gente tem tido, realmente, uma experiência muito boa com isso. Mas, óbvio, você precisa ter isso em estudo validando, né? Então, é bastante interessante. E lembrando, né, isso só dá para fazer se você tem um MRT com VMAT, né, com Rapidax. Você não consegue fazer isso com MRT estático. Tá? Então, de novo, é tecnologia, tudo, mas é uma ferramenta muito interessante, né? Eu acho que, em alguns casos, vem a bem, porque vem uns pacientes que estão inseridos num contexto social do dia a dia, né, e que eles precisam ter a saúde cognitiva preservada, e com um monte de lesão que não dá para ir atrás com radiocirurgia, é uma estratégia, obviamente, que vem a calhar, né? Interessante. Eu queria agora só mostrar um último estudo aqui e umas considerações finais que eu achei interessante, porque ele aborda uma especialidade, Samir, que é controverso desde que eu me conheço como médico especialista em radioterapia, que é de se irradiar ou não a pelve em câncer de próstata, né, para tratar os linfonodos. Nossa, essa discussão existe ainda hoje? Nossa, pois é. Nós temos uma região, eu tenho 9413, que uns dizem que foi positivo, outros falam que foi negativo, depende de como você interpreta. O McRoach diz que é positivo, o pessoal diz que é negativo. Depois veio o GTUC 01, que foi negativo.
E esse estudo ele é pequeno, é um estudo indiano, foi apresentado na Estro, mas ele também é randomizado, ele chama POP-RT. Ele pegou só pacientes de alto risco, de muito alto risco, e comparou só próstata e próstata mais pelve. E ele fez uma coisa interessante, nós não fazemos, mas eu acho interessante quando você tem tecnologia para fazer IGRT todos os dias, que é o boost concomitante. Ele fez 25, eles fizeram 25 de 2,72 na próstata, dando 68, e ao mesmo tempo 25 de 2 grays nas drenagens, no braço que recebeu drenagem, ou só próstata. E 24 meses de bloqueio hormonal, a lá RTOG. E o interessante é que esse, contrário dos estudos, ele foi positivo. Eles aumentaram em 5 anos, embora em 5 anos, a sobrevida livre de recorrência bioquímica, isso foi de uma diferença de 95% versus 81%, para quem só fez a próstata. Melhorou a sobrevida livre de metástase à distância e sobrevida livre de doença, mas, de novo, né, não teve impacto na sobrevida global. Provavelmente quem recaiu foi por hormonioterapia. A única coisa que eu achei um pouco limitante é que foi uma instituição só e 110, 114 pacientes apenas em cada braço, né? Mas é a primeira vez que eu vi realmente um estudo consistente. O Sport Trial mostrou, mas foi para recaída, né? Com o PSA acima de 0,36, mas foi a primeira vez que eu vejo um estudo assim mostrando uma diferença clara e um benefício de você, nesses pacientes, estender a pelve. E aí isso o mundo é dividido, né, Samir? Como é que você faz? Aí vocês fazem no Círio? Vocês incluem todo mundo, a pelve atualmente, dividem os casos? Como é que... Eu acho que, assim, eu não tenho tratado mais tanto tumores de próstata hoje, mas eu lembro de alguns momentos aí na nossa história recente, principalmente lá na radioterapia do Hospital Sírio-Libanês, a gente teve uma época que estava mais rigoroso nos critérios de seleção desses pacientes para irradiar a pelve. Quem vai receber hormônio, nem todo mundo precisa. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a utilizar VMAT cada vez mais, começou a ver pouquíssima toxicidade. Diminuiu bastante. Então, diminuiu bastante. E aí a gente começou a ficar mais audacioso. Eu acho que isso não é só em câncer de próstata, a gente está fazendo tratamentos mais audaciosos, né? E eu vou ter que fazer muito mais pelve depois do esporte, nos casos de resgate, né? Agora, uma coisa interessante que eu achei que talvez possa ter sido diferente, que me chamou a atenção, e foi na Índia, né? 80% dos pacientes tinham PET com PSMA de estadiamento. Você tem certeza que não tinha metástase. Então, talvez outros estudos tenham sido contaminados, né? Você gostaria de fazer algum comentário sobre esse estudo, Andréa? Você faz pelve aí em Porto Alegre? Eu concordo com o Samir, que ele comentou sobre a coragem, né? Nós também éramos muito seletivos e receosos em tratar cadeias, até que começa a se usar MRT com VMAT, e os pacientes realmente têm um incremento de toxicidade muito pequeno. E a gente tem visto muita recidiva linfonodal tardia em pacientes que tratavam risco intermediário alto e alto risco. Eu não sei se vocês têm visto isso na prática diária, agora com o incremento do PET-PSMA. O paciente às vezes faz uma recidiva bioquímica e aparece com um linfonodo em que tu não teria tratado ele no passado, cadeias, e a gente se questiona se realmente talvez seja benéfico incluir mais pacientes, né? Eu acho que isso é uma tendência, eu acho que isso vai aumentar bastante. Muito bom. Antes de encerrar, algumas considerações finais, Andréa, e depois o Samir? Eu gostaria de agradecer novamente o convite, é um prazer enorme discutir a Estro com vocês. Espero que ano que vem a gente consiga se encontrar no primeiro semestre, se possível, né? Na torcida aí pela vacina. E desejar aí um bom fim de ano para todos, tá? Natal e Ano Novo está aí na porta. Muito obrigado pela sua participação, viu? Fantástica. Samir? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês dois, que deixam o nível da discussão excelente e alto. Sem dúvida, o telespectador que vai acessar o site da Onconews vai encontrar uma discussão de alto nível e vai ter estímulo para procurar o abstract book da Estro para ver o que foi apresentado. Então, eu agradeço mais uma vez e desejo também boas festas nesse ano maluco que a gente viveu, né? Que acabe logo, né? Pois é, o inferno, né? Maior crise da humanidade depois da Segunda Guerra, no meu ver. Mas, Andréa, Samir, muitíssimo obrigado, viu? Vocês foram comentários extremamente pertinentes, altíssimo nível.
A gente ganhou muito. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E eu também não poderia deixar de agradecer a Onconews já, porque eles têm realmente reconhecido a importância da radioterapia, dos congressos de radioterapia dentro do contexto da oncologia, né? É importante sempre salientar que a nossa especialidade ela é muito estratégica no tratamento do câncer. 60% hoje dos cânceres não se curam ou não tem um benefício se a radioterapia não for inserida. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos novamente por esse reconhecimento da Onconews, tá? E desejo a todos aí um ano novo com bastante saúde e sem coronavírus, né? Um abraço a todos. Obrigada, abraço. Um abraço, obrigado.